Também aqui hoje conosco a presença do Eduardo Cury, que concorreu à Prefeitura de São José dos Campos pelo PL. Eduardo Cury, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan mais uma vez. Bom dia, Clemente, Bom dia. Giovana, bom dia, Sena, Eloy, é um prazer, os nossos ouvintes aqui, internauta da Jovem Pan, prazer estar com vocês. O Cury, quer fazer aqui um balanço dessas eleições, primeiro turno, segundo turno, a abstenção, que foi uma coisa assim realmente assustadora até, né? O que você pode falar para a gente sobre isso, das eleições? Olha, primeiro, se me permite, eu quero aproveitar o microfone aqui da Jovem Pan para agradecer os meus leitores, em que pese não ter sido eleito, mas eu devo sempre, primeiro a Deus, agradecer a Deus por me proteger toda a vida e na eleição também, eu e minha família. Depois agradecer aos eleitores, né? São 42% dos votos aí, acho que 140 mil votos, se eu não me engano. E agradecer 140.775. Exatamente, agradecer a todas essas pessoas que, mesmo diante de uma série de diversidades, votaram e confiaram na gente. E também me desculpar com quem não votou em mim pelo fato de eu não ter conseguido explicar para elas, não ter conseguido convencê-las de que o nosso projeto era melhor para São José. Isso é muito importante. Também, em relação a fazer questão também, a única forma de eu ajudar nesse momento a cidade é desejar sorte à cidade, né, para que ela possa continuar a torcer pela cidade, desejar sorte para ela, porque ela vai precisar. Em relação a uma eleição realmente bastante atípica, né? Bastante atípica, não é atípica porque eu não ganhei, não. Atípica porque nunca aconteceu, tantas pessoas não participaram da eleição. Foram quase 40% do eleitorado que votou branco ou nulo ou não apareceu. Isso é uma coisa que vai ter que ser estudada com calma. Eu não sei responder a vocês, eu não sei, eu acho difícil. Isso aconteceu em várias cidades. Em São José foi maior, né? E é uma coisa que tem que estudar o comportamento do eleitor, né? Por que ele estava tão apático assim em relação à eleição? Eu estou chamando de apático, mas tem que entender qual é o comportamento. Eu não sei a palavra correta para usar. Isso não era comum em São José. Nunca aconteceu. Pela sua experiência como político, já bastante experiente, político local, político em Brasília, por Câmara Federal, enfim, não consegue enxergar o que deve, se é o povo, o sistema. A gente pode dar palpite, entendeu? Mas aí o nosso ouvinte vai falar, não concordo, entendeu? E tudo mais. Primeiro que eu não estou justificando isso por causa da minha não eleição, porque explicar para as pessoas o que aconteceu, quem não votou, quem rejeitou branco e nulo não votou, é maior do que a votação do primeiro colocado, né? Isso é muito grave. Depois, era muito comum outras eleições, você brincava assim com o quinto colocado, né? Brincava com ele, você teve menos voto que a abstenção branco e nulo. O quinto colocado, não, em São José, o primeiro colocado teve menos voto que a abstenção branco e nulo. Isso é sintomático, isso na minha opinião, chega a ser grave. Não é normal, né? Não é normal, né? E não estou culpando aqui os candidatos, não estou culpando o eleitor, dizendo alguma coisa está acontecendo que o eleitor não quis participar, né? Não quis participar da eleição. Algumas cidades chegaram, Taubaté, se eu não me engano, foi 30 e pouco, né? Outras cidades chegaram perto disso, mas em São José foi bastante alto. Como eu disse, a conta, se não me engano, acho que era 39%, a soma de 40%, né? Ou seja, no primeiro turno, no segundo turno, é onde o candidato que ganha a eleição tem o maior número de votos, óbvio, né? Você não ganha a eleição. O branco, nulo e a abstenção foi maior do que isso, né? Então, você tem um governo não de maioria, né? Você tem o prefeito eleito que não tem a maioria dos votos. Ele é um prefeito que ganhou legalmente a eleição, mas não tem a maioria dos votos. Isso é uma coisa que demanda muito cuidado. Nós temos que entender o que está acontecendo, por que o eleitor está desse jeito, né? Lógico, a responsabilidade maior... A gente que gosta de política, que é interessado, você também está me perguntando, já está perguntando aqui, mas cabe muito mais quem ganhou a eleição, porque não teve o apoio da maioria dos joseenses, né? Teve a maioria entre os concorrentes, mas não teve a maioria dos joseenses. Isso é um fator para ser entendido, né? Porque senão você pode cometer erros na própria gestão, né? Achar, por exemplo, que está fazendo uma coisa que a população quer, né? Porque você está olhando para um grupo, mas esse grupo é pequeno perto dos outros que não estão se manifestando, entendeu? Então, se você não souber o que a população pensa, como é que você vai dar... Se você não souber, resumindo, se você não souber que doença tem, né? Qual remédio você vai usar? Sim. Então é um negócio bastante interessante, aí, bastante assustador esse fenômeno. Muito se fala, Cury, você como vice-prefeito em Brasília, como deputado federal, inclusive, na época, sobre reforma eleitoral. E não deu em nada, praticamente, né? Não deu porque o sistema não vai permitir. É uma crítica que eu estou fazendo. Eu estou explicando, não o que eu queira, né? Eu quero que tenha uma reforma.
Mas o sistema não vai mudar porque ele se reelege nesse próprio sistema, né? Ou seja, quem está mamando, né, não vai querer mudar uma coisa que está perpetuando. Os caras que mamam nas emendas do orçamento secreto, quem está mamando nas estatais, quem está indicando gente para roubar no governo, estou falando nas mais variadas esferas, não quer mudar, concorda? Então, quem vai ter que votar são os atuais mandantes do país. Não é que ele quer mudar, não quer melhorar, né? Não quer, por que ele vai mudar se tem risco? Se ele mudar o sistema, ele pode não se eleger. Então, sim, claro. Você tem sempre uma... Então, eu acho, viu, Clemente, o Brasil precisaria de um plebiscito, uma nova Constituição. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que eu defendo isso. Exatamente. O povo teria que se manifestar sobre isso, porque muito engessado, né? Os políticos que têm a maioria dos votos. Eduardo, você foi deputado, mas eu era minoria lá, né? Eu sempre fui oposição ao governo do PT. Então, a maioria não quer mudar, e o judiciário impede também. Às vezes você consegue alguma vitória, alguma mudança no parlamento, o judiciário intervém e diz que não vale. Então, você está com uma democracia manca, no meu entendimento. Nesse momento, nós pioramos o índice de democracia do Brasil, nós pioramos. Você não pode falar o que quer, né? Tem vários deputados sendo perseguidos pelo que falam. Vamos falar a verdade, você tem o Bolsonaro, que está inelegível porque ele fez uma reunião com o embaixador, né? Você tem, por outro lado, um presidente que está no cargo, que foi provado e comprovado que comandou um esquema de corrupção. Tudo bem, cancelaram o processo dele, mas ele foi julgado, né, e teve provas. Então, não tem as coisas o Supremo Tribunal Federal, né? que acaba também de anular os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro contra aí o ministro José Dirceu, que está tudo tranquilo com ele agora, né? Que pode se candidatar em 2026. Né? Ele recebeu na conta dele, lá, né, da empresa dele, 15 milhões das empreiteiras, né, comprovado. Ele era o grande chefe do esquema que o Lula mas o José Dirceu era o operador do esquema, e até o José Dirceu ficou livre. Ou seja, tudo vale. Aí fica difícil. Para um lado, vale qualquer erro técnico você livrar a turma que estava envolvida no maior esquema de corrupção no Brasil. Do outro lado, você faz uma reunião com o embaixador e você, no caso do Bolsonaro, e você acaba ficando inelegível. Me parece que não está muito justo o sistema. Mas eu não quero aqui também, porque como na verdade eu não ganhei eleição, fica parecendo que eu só estou reclamando de tudo. Não. Primeiro que eu respeito o resultado do eleitor de São José, respeito a vontade da maioria que quis, na verdade, manter o atual prefeito. Eu só estou respondendo porque você me perguntou, claro. Mas eu não tenho nenhuma intenção de desmerecer a vontade do eleitor ou qualquer coisa do tipo. Estou fazendo uma análise do Brasil, sim, como é que está a situação bastante grave. O Zé Dirceu, a soltura do Zé Dirceu não teve nada com a minha não eleição em São José, certo? Sim. Eu estou comentando porque é um fato situação público. do Brasil. Essa eleição que realmente foi atípica e tal, e isso não é localmente falando, não é São José dos Campos, São José, Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, é Brasil inteiro. Olha, quer ver um outro dado assustador? Em que pese o PT ter o maior governo do Brasil, o Lula está em Brasília, mandando em tudo, manda no judiciário, manda em tudo que é canto, eles, das 5.500 prefeituras do Brasil, eles fizeram 250. Foi uma coisa, uma derrota horrorosa. Que se fosse futebol, estaria no Z4. O próprio PT, ministro falou que está no Z4. Quer ver um dado? O PSDB, que realmente é um partido que se enfraqueceu demais, se enfraqueceu demais, ou seja, né, tem 11 deputados só e tudo mais, fez mais prefeitura que o PT. Então o PSDB, que estava em declínio, com grande dificuldade, né, fez mais prefeituras que o PT. O PT é o partido do presidente, onde não falta dinheiro, onde não falta esquema, onde não falta um monte de coisa. Então, alguma coisa nessa festa não está certo. Né? Ou seja, alguma coisa não está andando bem no Brasil. Ou seja, não tem uma certa... Mesmo com todo o poder do PT, ele não consegue eleger prefeitos. Né? Nem no Nordeste. Né? Ou seja, elegeu 250, mas vamos falar... o Norte e o Nordeste, onde geralmente o Lula tem bastante voto para ele não consegue transferir para prefeitos. Né? Capitais, eu acho que eles fizeram uma, se eu não me engano, né? Fez uma, sim, Fortaleza, se não me engano. Né? E ainda ganhando lá no olho eletrônico, né? Por 50 alguma coisa, né? Bem difícil. Então, alguma coisa está acontecendo. Eu não estou querendo... Eduardo, você está falando o quê? Eu estou dizendo o seguinte, que alguma coisa nessa casa está desarranjada. E é importante que se analise o que está acontecendo, porque 26, né, o Brasil vai ter que tomar uma posição bastante séria sobre o atual estado de coisas que está acontecendo aqui no nosso país. Cury, queria te perguntar uma coisa. A eleição foi domingo, hoje é só quarta-feira ainda, mas você já pensou se houve alguma coisa que
você fez que não funcionou na sua campanha para prefeito? O que você aprendeu com essa experiência? De repente, o que eu faria diferente hoje? Olha, Giovana, não uma, várias, né? Entendeu? Só que o difícil para a gente, muito cedo, como na verdade nós não entendemos muito bem, uma falha nossa, eu estou dizendo, o que aconteceu, o que o eleitor queria e tudo mais, porque nas ruas ele era muito receptivo a mim. Então, para você ter uma ideia, eleições que eu ganhei com 58% no primeiro turno, eu sempre contava um eleitor ou outro meu adversário que na verdade, não vou votar em você, não gosto de você e tudo mais, tá? Não aconteceu isso nessa eleição. Nenhum eleitor, por exemplo, falou assim, só vou votar no outro e tal. Não acontecia isso, né? Então, o eleitor muito calmo, uma eleição muito calma, um eleitor na rua muito tranquilo demais. Agora nós descobrimos por quê. 40% dos eleitores não participaram da eleição. Então, como na verdade eu não tive esse feedback, era muito difícil eu saber que eu estava indo bem ou indo mal, entendeu? Na nossa estratégia. Com certeza, como eu não ganhei a eleição, com certeza a gente errou. Mas ainda a gente não conseguiu, eu e o Emanuel, a gente analisou, a gente não conseguiu descobrir exatamente onde foi. Provavelmente uma eleição você não perde por causa de um único ponto, você perde por vários fatores, né? Logicamente, uma coisa que aconteceu no primeiro turno, a gente foi muito atacado, né? Inclusive sob minha honra, com uma série de mentiras. A gente até ganhou na justiça, mas aí no segundo turno eles até tiraram essa parte da minha família, né? Que era uma mentira. No segundo turno tiraram, mas o estrago estava feito, né? Porque hoje, como as pessoas... veja bem, uma eleição que eu percebi é o seguinte, antigamente, quando só tinha televisão e rádio, as pessoas assistiam a eleição como se fosse uma novela. Todo dia ela ia à noite e falava assim, o que tem de novidade? Como agora, é só um palpite, eu não tenho certeza do que eu estou falando, só para a gente aqui tentar responder. Como hoje as pessoas estão seguinte, umas estão na TV, outras estão no YouTube, outras estão no WhatsApp, outras estão no Instagram, outras estão no TikTok, outras estão em lugar nenhum, o que você fala num dia, no dia seguinte, não necessariamente essa pessoa vê. Então, veja bem, em que pese no segundo turno ter parado de atacar a minha família, né? Mas aquilo na internet continuou solto, entendeu? Então as pessoas, por exemplo, não ouviram eu explicando no segundo turno, não houve essa chance, porque eu não falava para o mesmo eleitor, entendeu? É como se você, por exemplo, você fosse numa sessão de cinema e numa sessão de cinema no teatro, alguém lá na frente falasse uma besteira lá na frente. Aí no dia seguinte você volta, fala, não, eu vou na outra sessão responder. Você vai lá e responde, mas na verdade é outro público, entendeu? Não é o mesmo público que viu. Então, gira muito, né? Então isso, por exemplo, isso com certeza me prejudicou bastante, né? Porque foram dezenas de dias com essa inserção mentirosa sobre mim, sobre a questão, uma insinuação. Veja bem, não havia uma acusação explícita de que eu era desonesto, mas fazia uma tentativa, uma montagem, né? Que levava, para insinuar que tinha problema de desonestidade. Era a questão do contrato do IPLAN, que não tinha nada de desonestidade, era um erro formal de data, né? Mas isso foi batido na campanha direto. E depois que eles tiraram da televisão, ficou na rede social, na internet, no WhatsApp. Então, isso, com certeza, obviamente, você mediu, Eduardo? Eu não medi, mas com certeza prejudicou. Agora, também, provavelmente, houveram falhas da nossa parte, né? Talvez as propostas que a gente colocou, as nossas prioridades, talvez não fosse a prioridade que o eleitor gostaria de ouvir e tudo mais. Então, com certeza teve falhas. É muito difícil, em 3 dias depois, a gente fazer uma avaliação e acertar. Muito bem, de volta aqui hoje conosco, a presidente Eduardo Cury, falando sobre eleições, também sobre a vida política no Brasil. Cury, daqui para frente, o que você imagina para a sua vida? Você continua aqui em São José? Como é que fica o PSDB também na cidade? Você continua no PL, logicamente. O que você está projetando para frente? Olha, primeiro que eu continuo, eu sempre morei aqui, né? Sim. Soltaram uma fake news que eu tinha abandonado São José. Eu morei a vida toda em São José, todo sábado e domingo. Quem conhece minha rotina, logicamente eu trabalhava durante a semana em Brasília, mas era terça, quarta e quinta e eu ia segunda-feira e na sexta-feira eu estava aqui. Então, continuo em São José, eu sou presidente do partido. O PL fez uma excelente bancada de vereadores, fez 5 vereadores, né? Por 400 votos não teria sido uma bancada. É importante dizer que o PL fez, todos os vereadores sem nenhuma estrutura, assim, sem nenhum cargo. O nosso adversário na prefeitura tinha os cargos comissionados da prefeitura para montar chapa, né? Você põe parentes e tal de candidatos a vereador e você convida um monte de gente para montar chapa. Nós não tínhamos isso, né? Mas ainda assim fizemos 5 vereadores. O PSDB fez mais 3, 8, ou seja, nós da oposição fizemos 8. Foi a chapa mais eficiente, nós fizemos 10%, soltamos 9%, soltamos 88 candidatos e fizemos 8. Né? Os outros tiveram que lançar perto de 200 candidatos para fazer 10 candidatos. Então, a gente foi bastante eficiente na eleição de vereadores. São 8 vereadores. O PL, ontem, o PSDB e o PL soltaram uma nota oficial se declarando, obviamente, da mesma forma, que ia fazer, obviamente, oposição construtiva e responsável em relação
a candidatura do prefeito, ao prefeito, né, não à cidade, né, porque como nós apontamos uma série de erros na campanha, é obrigação de quem é oposição fiscalizar. Então agora a ampulheta vira, o relógio vira e passa a contar o tempo do prefeito. Ele vai ter que cumprir aquilo que prometeu e assumir de corrigir os erros que foram apontados, né? Essa é a obrigação numa democracia. E a oposição cabe fiscalizar agora, né? Então, todas as promessas, a licitação de ônibus, a questão do equacionamento do Instituto de Previdência, a questão da segurança, a questão das obras que foram prometidas e tal, ele passa a ter a obrigação de fazer e a oposição passa a ter a obrigação de fiscalizar. E agora, se tiver qualquer projeto novo que seja bom para a cidade, os vereadores, logicamente, vão votar a favor, não há nenhum problema contra isso. A questão toda é a divergência dos pontos que foram levantados da campanha. Se a prefeitura corrigir esses pontos, o vereador vota a favor, isso não há nenhum problema. Nenhum vereador da oposição, do PL, estou falando pelo PSDB, que eu conversei ontem com o Melo, que é o presidente do PSDB, eles tiveram uma reunião também e foram na mesma direção. É uma oposição responsável, ou seja, a oposição àquilo que está errado, né? Que a prefeitura está fazendo de errado. O que a prefeitura fizer de certo, vão apoiar. Não há uma birra pessoal, nada disso, porque todo mundo ama São José e quer que a cidade vá bem. Como será, Cury, essa oposição entre PL, PSDB e também o PT na Câmara de Vereadores? O PT está meio lá, né? Ou seja, o PT já estava apoiando a prefeitura já há algum tempo, né? Eu não acredito que o PT... Mas ainda é oposição, né? É? Mas ainda é oposição. Eles estão aliados em Brasília. Então, aqui em São José, eles votam. O PT tem votado com o prefeito, né? Então, não há um grande problema para ele em relação ao PT, não. A novidade é que agora tem 8 vereadores de oposição, coisa que eu não tinha. Eu não lembro de ninguém, nos últimos 25 anos, de ter uma oposição tão grande, eleger uma oposição tão grande quanto agora. Eu realmente não lembro. Eu tinha 17 vereadores me apoiando quando terminou a eleição. Eles terminaram com 10 agora, né? Eles não têm nem maioria. Oficialmente não tem maioria. Eu elegi, na verdade, se eu não me engano, eu elegi 15. Não, 16. Foram 5 petistas. Eu elegi 16 vereadores comigo, 16, quando fui prefeito. Que era a maioria absoluta. O atual prefeito elegeu 10, que é a maioria. Lógico, acredito que ele vai tentar construir maioria, né? Mas 8 vereadores foram eleitos pela oposição, né? Cobrando o discurso. Se ele chamá-lo para uma composição, isso há possibilidade? O partido. Não, porque há divergências, né? Há divergências fundamentais. Câmara, exatamente. Então, divergências porque nós apontamos uma série de problemas, ele negou esses problemas. Então, eu acho difícil, porque ele vai tentar fazer de um jeito diferente, a gente vai forçar ele a corrigir os propostas da prefeitura. Mas isso não depende de mim só, depende dos vereadores, né? Eu não posso me antecipar aos vereadores, a gente não sabe nem qual é o problema ainda. Vamos ver como é que vai as coisas vão caminhar, né? Como é que vai caminhar e tal, né? Tem a reforma, eles vão ter que aprovar a reforma tributária. Esse ano, hoje é 25, esse ano é 25 eles vão ter que aprovar a reforma tributária, a nacional. É um problemão, né? Porque eu denunciei isso como nós do PL denunciamos, o PL não apoiou essa reforma tributária eleva a carga tributária, vai penalizar os empreendedores. O partido do prefeito apoiou essa reforma tributária, ele vai ter que votar aqui, vai ter que votar essa reforma em São José, vai ter que tomar uma decisão se vai seguir a linha e aumentar os impostos, né? É uma decisão difícil que ele vai ter, se ele vai acompanhar o partido dele ou é uma decisão difícil que ele vai ter que tomar, né? Dado o alinhamento deles com o governo do PT em Brasília. Então, que eles apoiaram a reforma tributária e o PL foi contra essa reforma tributária. Então, porque ela aumenta a carga tributária absurdamente em cidades como São José dos Campos, por exemplo. O Estado de São Paulo vai pagar muito caro para essa reforma tributária, as cidades do Vale vão pagar muito caro para essa reforma tributária e, por lei, você vai ser obrigado a regulamentá-la em 25 para funcionar a partir de 26, se eu não me engano, né? 26 ou 27. Eu não sei, eu não era deputado, ela foi aprovada depois que eu deixei o parlamento. Então, esses são desafios grandes que tem o atual prefeito, vai ter que fazer a concorrência de ônibus, né? Que eles estão enrolando há um tempão para fazer. Ao fazer a concorrência, vai deixar claro quanto é que vai custar a tarifa, né? Ou vai voltar atrás do que estão propondo, ou, na verdade, vai colocar uma tarifa de R$10, ou, na verdade, vai ter que usar o dinheiro da saúde e educação para manter o que eles estão querendo fazer. Então, tudo isso, não são decisões minhas mais. O prefeito eleito vai ter que ser claro agora, ser transparente e apresentar à sociedade, e os vereadores vão cobrar coerência. Vão cobrar coerência só. Os vereadores da oposição vão cobrar que seja coerente, que seja melhor para São José. Não dá mais para jogar para debaixo do tapete. Melo e Emanuel, PSDB, e você no PL. Isso.
Como é que está a união dos dois agora aqui para frente? É Não, nós somos fortalecimento do amigos, partido? irmãos, Sim, né? sim. Somos amigos, irmãos e conversamos, logicamente, né? Ganhamos juntos, perdemos juntos a eleição e continuamos falando, né? Nos falando e tal. O PSDB vai ter um desafio daqui a 2 anos, né? Ele vai ter que partir para uma fusão ou federação, eu já tinha comentado com vocês, né? Sim. Ele vai ter que escolher alguns partidos que ficaram muito pequenos vão ter que partir para uma fusão ou federação para poder ter representação no parlamento. Eduardo, é obrigado a fazer fusão? Não, não é obrigado, só que se você não fizer, você não tem representação mais no parlamento. Como o Partido Novo, por exemplo, não pode ter acesso a uma série de coisas, né, de prerrogativas de você poder pedir verificação, de você impedir uma votação. Então, o PSDB tem 11 deputados somente, eu conversei com vários, quase a maioria, quase todos vão pretender deixar o partido, inclusive foi esse um dos motivos pelo qual eu deixei o PSDB no início desse ano. E o PSDB vai ter, a Nacional vai ter que tomar uma decisão. Tem bons quadros lá, mas vai ter que tomar uma decisão sobre isso. Já o PL não. O PL foi o PL foi o maior vitorioso do Brasil em número de votos. Em número de votos. Não em número de prefeituras, porque prefeituras de cidades pequenas, você tem os rincões do Norte e Nordeste, Sim. mas se pegar em número de votos, o partido mais bem votado, mais votado nessa eleição foi o PL, Partido Liberal. Então ele continua o crescimento dele. E eu tenho certeza que daqui a 2 anos, na candidatura presidencial, na candidatura governador, ele estará muito forte. Giovana, nossa última pergunta, Eduardo Cury, que o tempo está esgotando, né? O papo é gostoso, vai que vai, né? Política todo mundo gosta, né, Cury? Exato. Eu sei que é cedo ainda, mas dá para pensar no Eduardo Cury como deputado novamente? Não, muito cedo, Giovana. É muito cedo porque uma brincadeira que eu vou fazer aqui agora. O defunto está fresco. O defunto está fresco, ou seja, da última eleição, né? Eu tenho que respeitar a vontade do eleitor, né? Ele não me escolheu como prefeito, eu tenho que respeitar isso. Agora, nós estamos organizando o partido aqui, organizando. Muita gente quer participar da política, muita gente querendo participar dos partidos do PSDB, do PL, muita gente se aproximando. O pessoal, em que pese a gente não ter ganho a eleição, o pessoal ficou muito animado, porque o PSDB estava pequeno, né? Porque houve uma cisão aqui, o pessoal do PSD criou uma cisão, o PSDB ficou pequeno e nasceu o PL. O PL está nascendo em São José. Ele tinha um trabalho que o Lino Bispo fazia, mas ele não tinha uma militância organizada. Era um vereador que fazia um bom trabalho, mas não tinha... Agora não. O PL, muitos simpatizantes, muitas pessoas simpatizam com essa ideologia um pouco mais à direita. Nós vamos organizar, quero convidar todos que estão me ouvindo aqui, qualquer pessoa que queira participar, o PL, o Partido Liberal, está com as portas abertas para você que quer participar, sendo candidato, não sendo candidato, para preparar e tentar mudar o Brasil. Muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Cury, muito obrigado, sou Vitor Carrasco Jovem Pan. Obrigado, Sucesso. Clemente, Giovana. Estamos sempre às ordens aqui, tá bom? Sena, Eloy, a todos vocês que nos ouviram, mais uma vez, muito obrigado pela votação que eu recebi. Eu sou muito grato e respeito e levarei com carinho muito grande todos esses votos.